Saudações a todos vocês, seres de luz, muito bem-vindos a um outro vídeo do nosso canal Shadow e Light. Estamos aqui mais uma vez para transmitir uma mensagem, nesse caso uma reflexão sobre um tema que é um bocado interessante, que tem uma pegada um pouco não só espiritual, mas também tem uma parte um pouco filosófica. É um tema que eu acho que é interessante a gente falar sobre, e o nosso vídeo, de hoje será sobre as esferas do conhecimento e da consciência. Eu sou o Wendel Adriel, eu sou numerólogo e terapeuta holístico na Shadow e Light, e hoje eu vou trazer essa reflexão um pouco filosófica e espiritual sobre as esferas do conhecimento e da consciência. E eu quero começar falando primeiro sobre as esferas do conhecimento, porque eu acho que é uma introdução que vai fazer mais sentido para iniciar o assunto. Então eu passo para as esferas da consciência, porque vai ser um complemento dessas esferas do conhecimento. Então, no meu ver, com os estudos, e antes de começar a falar sobre o assunto em si, tudo isso aqui tem base nos meus estudos e nas minhas experiências. Não vou dizer que eu tenho a palavra definitiva, eu não tenho a palavra final sobre esse assunto, mas são coisas que eu estudei sobre e que eu tenho experiências com, então é nesse ponto de vista que vai ser feito essas reflexões. Caso você esteja a ver e não concorde com alguma coisa, até mesmo coloque aqui nos comentários para ver outros pontos de vistas, não só eu, mas as outras pessoas que chegam aqui ao vídeo. Se você tem outro ponto de vista, coloca aqui no comentário, que também é interessante, porque a gente está sempre a aprender. Como eu disse, eu não tenho a verdade definitiva, então eu vim aqui só trazer um ponto de vista sobre esse assunto. E então, já entrando no assunto, no meu ver, a gente tem três esferas de conhecimento, são três níveis separados do nosso conhecimento. E eu já vou começar dando um exemplo básico, prático, que praticamente todos passamos. Vamos imaginar que quando crianças nós começamos a estudar ou na escola ou até mesmo antes de chegar à escola, começar a escola, nós começamos a aprender sobre os números. Os números. E muito provavelmente, quando começou a estudar sobre os números, começou a estudar primeiro os números de 0 a 10, que são os primeiros números, os mais fáceis de se aprender. Então, quando a gente aprende esses números de 0 a 10, isso já entra na nossa primeira esfera de conhecimento. Que a primeira esfera de conhecimento são as coisas que nós sabemos, ou seja, eu sei que existem os números de 0 a 10 e eu conheço eles, eu sei o que eles representam, eu sei o significado dos números de 0 a 10. E quando eu estou falando aqui os significados, é mesmo no sentido prático, na matemática mesmo. Ahn, e quando eu estudo esses números, quando eu conheço esses números de 0 a 10, eu também, pode ser pelas pessoas que me ensinam, pode ser os nossos pais, ou tios, ou avós, ou até mesmo na escola, os professores, além desses números, eles também já dão uma visão que, ok, esses são os primeiros números, mas existem outra infinidade de números sem ser esses. E além disso, também podemos fazer operações com esses números. Então, nós temos essa primeira esfera do nosso conhecimento, que são os números que nós sabemos. Eu sei e eu entendo, eu compreendo os números de 0 a 10. Eu sei que eles existem, eu sei como usar eles. Essa é a nossa primeira esfera. A segunda esfera do conhecimento entra que a gente ouve dos nossos professores, dos nossos pais, ou quem for que tiver ensinado para a gente, que além desses números, existem outros números.
e que nós podemos fazer operações com os números. Mas, naquele momento, nós não sabemos quais são esses outros números e nem sabemos quais são essas operações. Nós só sabemos que existe, mas nós não temos o conhecimento, nós não sabemos como utilizar isso. Nós apenas sabemos que isso existe. E essa é a segunda esfera do conhecimento. São as coisas que nós sabemos que existem, mas nós não conhecemos, nós não sabemos a utilizar. Portanto, nesse momento, quando criança, eu sei utilizar os números de 0 a 10 e sei que existem outros números e operações, mas eu não sei esses números e essas outras operações. E, nesse contexto, ainda tem a, a terceira esfera de conhecimento. Como nós sabemos, hoje existem diversos tipos de operações matemáticas, existem equações de segundo grau, existe cálculo diferencial, cálculo integral, existe a geometria, trigonometria, existe um conjunto infinito de outras coisas relacionadas aos números apenas, ah, que naquele momento que a gente está aprendendo os números de 0 a 10, a gente nem faz ideia que aquilo exista. E essa é a terceira esfera de conhecimento, que são as coisas que nós não sabemos que a gente não sabe. Ou seja, são as coisas totalmente desconhecidas para nós. Então nós temos da mais larga a esfera, que é essa das coisas que nós não sabemos que existem, totalmente desconhecidas para nós, é a terceira esfera. A segunda esfera são as coisas que nós sabemos que existem, mas nós não sabemos utilizar, nós não temos conhecimento. Essa é a segunda esfera. E a primeira esfera é aquela das coisas que nós sabemos que existem e que nós conhecemos, que nós sabemos utilizar. São essas as três esferas do conhecimento e elas têm, vamos dizer assim, elas estão diretamente ligadas umas às outras. Por exemplo, no começo eu não sabia nem o que eram números, eu não sabia que existiam números, nem nada. Os números estavam na terceira esfera do conhecimento. Então alguém veio e falou: existem números. Ele passa para a segunda esfera. E quando a pessoa ensina, quando alguém nos ensina a trabalhar com esses números, então ele passa para a primeira esfera. Mas o que acontece sempre é que quando a gente passa alguma coisa da segunda esfera, que são as coisas que nós sabemos que existem, mas nós não sabemos utilizar, quando nós começamos a passar os conhecimentos dessa esfera para a primeira esfera, o que acontece é que começa a aparecer diversos outros pontos dentro da segunda esfera. Por exemplo, no exemplo que eu acabei de dar, a gente estuda os números de 0 a 10, mas eu descubro que existem uma infinidade de outros números e descubro que podem ser feitas operações com esses números. Então, eu passo umas pequenas peças desse conhecimento da segunda esfera para a primeira, que são as peças dos números de 0 a 10, mas eu acabei de inundar a minha segunda esfera com diversas outras possibilidades, porque agora eu sei que existe uma infinidade de outros números e operações que eu posso fazer com esses números, mas que eu não sei ainda quais são esses números, nem quais são essas operações. Eu não sei os utilizar, mas agora eu tenho conhecimento que isso existe. E sempre acontece isso. À medida que a gente vai estudando, vai conhecendo, e não só números, mas tudo, qualquer outra área, sempre que a gente estuda algo, a gente descobre outras coisas que a gente não sabia, não tinha ideia que existia antes, mas que nós descobrimos e que agora passa a ser a nossa segunda esfera de conhecimento. Então, esse é o conceito das esferas de conhecimento, são as três. E agora entrando um pouco nas esferas da consciência, é praticamente a mesma coisa, é a mesma lógica das esferas de conhecimento se aplicam na consciência ou na esfera da espiritualidade, como quiser chamar, eu vou chamar as esferas da consciência.
E o que acontece é que geralmente, quando a gente é crianças, isso tudo, a gente, entende, em algum momento alguém fala pra gente e o primeiro o contato, muitas das vezes, salvo claro exceções, mas muitas das vezes o nosso primeiro contato com a espiritualidade, com algo, maior, com algo divino, é feito através, da religião, de alguma religião. Então você aprende que nós não somos apenas isso, não somos só o nosso corpo, mas nós temos uma alma, um espírito. E que existe algo divino, algo que é maior do que nós, Deus, o universo, o cosmos, seja lá como for, como você chamar sua crença, mas tem essa ideia de algo maior. Nesse momento, a gente tem duas esferas da nossa consciência. Nós temos primeiro a consciência, no primeiro nível, que, ok, nós temos uma alma, um espírito, a gente não sabe muito bem o que é, como que funciona, mas nós sabemos que nós temos uma alma e um espírito e sabemos que existe uma força maior, o divino, Deus, o universo, o cosmos. E a expansão da consciência, a expansão da espiritualidade se dá da mesma forma que a expansão do conhecimento. Nesse momento a gente só sabe isso. Com o passar do tempo a gente pode aprender, por exemplo, que existem os chakras, que além do nosso, do nosso a alma, do nosso espírito, nós temos esses pontos energéticos que são os chakras. Então acaba que os chakras que estavam naquela terceira esfera da nossa consciência, da nossa espiritualidade, que a gente nunca ouviu falar, a gente não sabia que existia, a gente passa a saber da existência dos chakras. Então ele passa para a nossa segunda esfera da consciência. Nós sabemos que existem, mas o que são os chakras? Como que a gente trabalha com os chakras? Como que eu experiencio os chakras? E, de acordo com o que eu vou aprendendo, vou experienciando, esse conhecimento dos chakras passa a vir para minha primeira esfera da consciência. E tanto as esferas do conhecimento quanto da consciência, fazendo uma metáfora, uma comparação, dizer que são peças de quebra-cabeça. A terceira esfera são, vamos dizer assim, são peças que eu não sei que existem. Elas existem, mas para mim eu não sei da existência daquelas peças do quebra-cabeça. A minha segunda esfera são conjuntos de peças que eu sei que existem, mas eu não abri esses conjuntos estão fechados. Igual a gente compra as caixas, por exemplo, de quebra-cabeças de 500, 1000, 5000 peças. Então, a segunda esfera da consciência ou do conhecimento são essas caixas. Então, eu tenho uma caixa, por exemplo, que eu aprendi, ok, existem os chakras. Então, é a mesma coisa de eu ter pegado uma caixa com um quebra-cabeça sobre os chakras e tá ali na minha estante, que é a minha segunda esfera do conhecimento. Ela não está aberta. Em algum momento eu começo a estudar, a experienciar, a saber o que são, a saber como trabalhar com os chakras. Então, o que eu faço é eu abro aquela caixa dos quebra-cabeças e vou pegando peças de pequenas quantidades de peças e vou montando essas peças que seria a minha consciência ou o meu conhecimento, o que eu tenho dentro de mim, o que eu absorvi, o que eu aprendi, o que eu experienciei. Então essas pequenas peças eu vou tirando elas, vou colocando e encaixando umas nas outras, que é a nossa primeira esfera do conhecimento ou da consciência. E a nossa consciência começa a expandir, de forma que eu vou encaixando essas peças do quebra-cabeça na minha primeira esfera, a minha consciência ela expande. Mas o que acontece é que, igual eu disse no conhecimento, sempre que a gente passa essas pequenas peças do quebra-cabeça da segunda esfera para a primeira esfera, a gente acaba deparando com diversas outras caixas de peças. Então, assim como na matemática, nos números, eu
aprendi os primeiros números e eu descobri uma caixa enorme que existem operações, existem outros números, assim também é com as coisas da nossa consciência, da espiritualidade. Por exemplo, eu aprendi que existem os chakras e eu comecei a aprender como os chakras funcionam, como trabalhar com os chakras. Então eu vou pegando essas peças e vou montando na minha primeira esfera. Mas quando eu começo a fazer isso, eu, quando eu estou a fazer um curso, estou a ler sobre, aprender sobre os chakras, eu me deparo com outros assuntos como aura, frequência, as cores da aura, até mesmo com outras dimensões, a multidimensionalidade do universo. E isso vai acumulando caixas nessa nossa segunda prateleira, que é a nossa segunda esfera do conhecimento. E depois cabe a nós, no momento exato, a gente pegar essas caixas, abrir e ir pegando de peças em peças e montando o nosso quebra-cabeça, aumentando e expandindo a nossa consciência e o nosso conhecimento. E isso é muito importante de se fazer. Nem tudo, por exemplo, agora voltando para o conhecimento, muitas pessoas gostam da matemática e muitas pessoas não gostam. Muitas pessoas são boas em matemática, muitas pessoas são melhores em português, em história. Cada um tem as suas aptidões. E está tudo ok. E na espiritualidade também é a mesma coisa. Existem diversas coisas. Existem os chakras, existem aura, existem os cristais, existem diversos tipos de terapias, diversos tipos de ferramentas para trabalhar a nossa espiritualidade, a nossa consciência, expandir, e nem tudo vai ressoar, nem tudo vai encaixar para todo mundo. Algumas pessoas vão sentir confortáveis, vão ressoar trabalhar com chakras, com cristais. Outras pessoas vão preferir trabalhar com ervas, outras pessoas vão preferir trabalhar com astrologia, com tarô. Mas todas essas são ferramentas com o mesmo propósito: expandir a nossa consciência, expandir a nossa espiritualidade. Cabe a nós, cada um de nós, saber o que ressoa em nós. Se eu estudo sobre os chakras, mas eu vi que aquilo não, ok, é interessante, mas eu prefiro não trabalhar com isso, não me ressoa. Então, tudo bem, pegue outra coisa. Quando você começou a estudar sobre os chakras, como eu disse, você adquiriu o conhecimento que existem diversas outras caixas ali de quebra-cabeças para serem montadas. Pegue outra dessas caixas, pegue outro assunto, outro tópico e comece a montar. Mas aquele conhecimento que você teve com os chakras que você montou, você não perde ele. Ele fica ali na sua consciência. E ele não fica perdido. Porque para você, para nós, pode ser que, ok, para mim, eu estudei, mas eu não ressoou comigo. Eu não vou trabalhar com os chakras. Porém, daqui a um mês, um ano, 10 anos, você pode encontrar alguém, um amigo, um familiar, uma pessoa que você conheceu depois, que vai saber da existência dos chakras e vai começar a montar aquele quebra-cabeça na esfera, na consciência, na esfera de conhecimento dele. E como você já tem montado isso na sua consciência, na sua primeira esfera de conhecimento, você já consegue ajudar a essa pessoa a montar aquele quebra-cabeça, a expandir a consciência através daquele tema. Então, mesmo que aquilo não ressoa com você, para você fazer, para você trabalhar, mesmo essas coisas você consegue ajudar as outras pessoas a expandir a consciência delas, a expandir essa esfera, essa primeira esfera delas, através daquele quebra-cabeça que há muito tempo atrás, ou há pouco tempo, você mesmo já trabalhou e já montou. Então, tudo que a gente conhece, seja de conhecimento do dia a dia, de conhecimento lógico, quanto da nossa consciência, da nossa espiritualidade, tudo tem serventia. Mesmo que você possa não ver que, ok, eu estudei isso, mas não ressoa, eu não vou trabalhar isso. Tudo bem, você pode não trabalhar, mas pode ser que daqui a algum tempo você possa ajudar alguém com esse
conhecimento, com essa consciência que você ganhou a montar o seu quebra-cabeça. Só para finalizar, que é um assunto que, se deixar, a gente consegue falar durante bastante tempo, mas eu também não queria estender muito. Hã, mas só para finalizar, eu queria fazer uma outra comparação, que eu acho uma metáfora, uma comparação muito pertinente às esferas do conhecimento e da consciência, em que a primeira esfera, aquilo que nós sabemos, que nós conhecemos, que nós experienciamos, é uma gota d'água. A nossa segunda esfera, que é aquilo que nós conhecemos, que existe, nós sabemos que aquilo existe, mas nós não sabemos o que é, nós não sabemos como trabalhar, nós não experienciamos aquilo ainda, é um copo de água. E a terceira esfera, que são as coisas em que nós nem fazemos ideia que existe, que a nossa consciência ainda nem faz ideia que aquilo existe, não tem como nem chegar a imaginar sobre aquilo. Essa terceira esfera é o oceano. Portanto, nós temos que a cada momento ir com um conta-gotas ali nesse oceano, buscar e adicionar no nosso copo de água, que é a nossa segunda esfera, e dali a gente pegar de pouco em pouco, de molécula em molécula de água, para acrescentar a nossa gota de água, que é a nossa primeira esfera. E assim que o nosso conhecimento, a nossa espiritualidade e a nossa consciência se expande de pouco em pouco, com trabalho, com dedicação, com determinação, mas a evolução tem que ser constante. Gratidão por terem separado esse tempo para ver esse vídeo. Nós temos o nosso Instagram, nosso website, que está aqui os links na descrição do vídeo, caso você queira ver tudo que nós temos preparado na Shadow Lights. Além dos vídeos que fazemos aqui, nós também trabalhamos com consultas, com diversas terapias holísticas. Então, se você quiser precisar de alguma ajuda, também temos cursos. Caso você queira aumentar esse conhecimento, expandir a sua consciência, expandir o seu conhecimento, nós podemos te ajudar a montar esses quebra-cabeças. Então, é só acessar aqui o nosso Instagram, nosso website, tá aqui na descrição do vídeo. Aproveita, se gostou desse vídeo, dá um like, subscreve o nosso canal para não perder os próximos vídeos. Nós também temos um vídeo semanal que sai, que é Energia Cósmica da Semana, que sempre traz uma canalização de uma mensagem do universo, do cosmos, para a nossa semana. Então, subscreve o nosso canal, veja os nossos vídeos, ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e até um próximo vídeo. Gratidão.